Esse ano você vai ler a Bíblia inteira e nós vamos te ajudar. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos segurar nas suas mãos para que no ano de 2024 você possa dizer assim: eu consegui ler a Bíblia toda. Pessoal, hoje nós estamos entrando no dia 40 aqui da nossa leitura bíblica. Nós acabamos de finalizar na última leitura o livro de Gênesis. Estou muito feliz porque até aqui o Senhor ajudou a todos nós nessa leitura. Nós já estamos findando também o livro de João, falta pouquinho, e estamos adentrando o livro de Salmos. Para quem não sabe, nós seguimos um plano. Esse plano, essa estratégia faz com que a leitura fique mais fácil, ela se renova e aí nós conseguimos avançar com mais facilidade. Estamos usando essa Bíblia, esse instrumento, sim, é a Bíblia 365 dia e noite. O que tem de diferente dessa Bíblia, pastor? Ela tem um plano. Nós vamos lendo a Bíblia, vários trechos, e esses trechos vão formar a leitura da Bíblia inteira. Você que está chegando hoje aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você pode entrar num grupo de WhatsApp silencioso que nós temos, onde todos os dias nós enviamos um link da leitura diária e também anunciamos o horário de estreia da mesma. Tem aqui o link na descrição do vídeo. Nós também temos uma playlist onde você pode maratonar os outros dias e atualizar a sua leitura conosco. Assiste uma atual, assiste duas que já passaram, está com um tempinho maior, assiste vários daquelas que já passaram. E você que de repente já está conosco, não pare, continue, avance. Pastor, e aquele dia que eu estou com pouco tempo, assiste pelo menos uma atual. E se tiver algum dia que eu perca, não pare por isso. Depois você venha repor. Mas vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Vamos à leitura de hoje. Hoje nós vamos ler Êxodo 1 e 2, Salmo 40 e João capítulo 20, a partir do versículo 19. Êxodo 1. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para o afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino
ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. O nascimento de Moisés. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Moisés foge do Egito. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? Um homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. O sofrimento do povo. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu,
Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Bem, vamos agora ao livro de Salmo, Salmo 40. Cântico de louvor e pedido de ajuda ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdidão, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os seus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti, se quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Vamos agora a João capítulo 20, a partir do versículo 19. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, serão retidos. Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele,
ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O objetivo deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Que leituras profundas, não é verdade? Pessoal, muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Então, eu vou te pedir uma coisa: dá um like e também se inscreva no nosso canal. A gente está chegando aí perto de 500 inscritos. Vamos lá, vamos nos ajudar a chegar à marca dos 500, depois vamos buscar o 1000 e assim por diante. E cada pessoa que aqui entra está tendo a oportunidade de ler a Bíblia inteira. E para mim isso é muito gratificante, poder ajudar pessoas a lerem a palavra de Deus. A gente vai ficando por aqui, que Deus abençoe a todos, um abraço para cima e até amanhã.